Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de pensamentos. Então, por que geralmente a gente mantém alguns pensamentos confusos na nossa cabeça? Tem uma briga constante com eles, porque às vezes a gente não queria, ou até mesmo porque a gente queria mudá-los, mas a gente não consegue. Esses pensamentos são baseados em ideias centrais, que vamos construindo ao longo da vida ou até mesmo que colocaram na nossa cabeça. O que seriam essas ideias centrais? Esses condicionamentos? Pode ser baseados em resultados passados, experiências anteriores, que podem ser positivas ou negativas. Essas ideias também é o seguinte, é como se criássemos um molde mental, tipo uma forminha. Uma forminha de gelo, né? Um cubinho de gelo, que tudo a gente tenta colocar lá dentro. Coloca gelo, né? Água, coloca leite, às vezes quer colocar uma bola, quer colocar um triângulo, né? Tudo a gente quer inserir dentro daquela ideia. Mas será que isso está certo? Será que a gente tem que colocar tudo nessa forma? Então, porque essas ideias, elas influenciam, essa forminha, esse molde influencia na nossa vida e acaba até mesmo prejudicando resultados futuros. Segundo a programação neurolinguística, essas crenças, esses condicionamentos, esses moldes, geralmente são originados, se formam dos 5 aos 15 anos, 16 anos de idade. Precisamente entre os 7 e os 14 anos. Pois é. E essas ideias, elas são originadas tanto na área genética, na psíquica ou no ambiente. O genético, vamos colocar um exemplo. A pessoa é muito comunicativa e eles atribuem que o filho é muito comunicativo. Ou então, não, você tem que ser comunicativo porque os seus pais são comunicativos. Ou então, a criança é um pouco mais tímida, mais introvertida. Aí coloca, não, porque ela é introvertida, é tímida, por conta do pai ou por conta da mãe. Então, coloca-se isso também na cabeça. Também tem a questão da cultura, o tipo de educação dos pais, como eles foram educados, a religião, a escola, o tipo, aí se insere os preconceitos, o autoritarismo, que vai criando as repreensões, a questão também de muitas das vezes, muitas pessoas não falam, são pessoas caladas, por conta da criação, porque foram reprimidas, falando, deixa de falar, para de falar, você fala demais. Então o que acontece? Isso faz com que elas se repreendem, e isso cria um molde na cabeça dela, que ela não deve falar, entendeu? Então tudo isso vai se acumulando, vai ficando dentro de você ao longo da sua vida. Também tem a questão do ambiente. Você às vezes você conviveu num ambiente ruim, de pessoas que brigavam muito, ou então pessoas passivas demais. Então isso aí você vai criando aquele molde, você vai achando que você deve ficar daquela forma. Ou muito autoritário, ou muito extrovertido, ou muito risonho, ou muito feliz. Isso aí são moldes que podem ser mudados. Tem também a questão do seguinte, essas ideias centrais, as do lado negativo, acaba fazendo o seguinte, com que você passe a ter essa briga constante dentro de você, porque você queria ser diferente, você queria ter um pensamento diferente, mas você não consegue. Essa questão de falar, eu conheço pessoas que não falam assim o que sentem, por quê? Porque foram reprimidas durante a infância pelo pai ou pela mãe para não falarem, para não exporem os seus sentimentos, o que se acha, o que deixa de achar. Entendeu? Isso tudo porque
é aquela repreensão. Então a pessoa não fala, a pessoa tem ideia, a pessoa fica presa e quer ser uma pessoa que fale, que exponha os seus sentimentos, mas não consegue porque criou-se um molde que, não posso falar. Então, como pode ser feito isso? Ou até mesmo as pessoas não sabem, que não falam, que não se expõem. Por quê? Porque foram criados dessa forma. E depois com que a gente faz um trabalho, né, para que a pessoa se reconheça, veja esses modelos, né, o que aconteceu dentro dela para ela ter essas dificuldades, aí ela vai descobrindo. E nisso ela vai se soltando para quê? Para que ela se modifique, que esse molde dela se modifique. Então, é necessário saber o que acontece, qual é realmente esse molde que tem dentro de você, dentro de todos nós, né? E como é que seria esse processamento do pensamento, né? Que às vezes a gente, eu quero mudar, mas como é que eu faço? O que acontece? O pensamento é o seguinte, você vê, ou você ouve, você percebe alguma coisa, e nisso gera emoção, que gera ação e que gera o resultado, tá? Seria esse o pensamento que a gente tem, mas não. Entre o contexto externo e a emoção, existe um pontozinho aí que as pessoas esquecem, que passa desapercebido porque passa muito rápido. O que seria é o pensar. O pensar. E dentro desse pensar existe a historinha. É a historinha que você conta. Automático. Aquilo ali dá uma historinha. Não. Automático. Vamos colocar aí um exemplo rápido, muito fácil a gente gravar para essas historinhas. Uma pessoa te liga e fala assim, bora sair para tomar um suco e tal. E você fala assim, não vou sair não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Vamos deixar isso para outra vez. Mas na verdade você não ia fazer nada. Você ia deitar no seu sofá, ver televisão, não ia fazer nada. Aí, o que acontece? Essa historinha aí, o que ela é? Ela é baseada numa ideia central. Por quê? Porque da vez anterior que você saiu com a pessoa, de repente foi ruim, não foi legal. Aí você fixou aquilo na sua cabeça e fez com que você não saísse mais com ela. Porque, não, foi ruim. Então, você colocou que todas as saídas que vocês tiverem vai ser ruim. Por conta do quê? Por causa do que aconteceu do passado. Você criou um preconceito, uma ideia central daquela pessoa. Então, deu no que deu, né? Você não vai sair mais com a pessoa. E de repente você pode estar perdendo a oportunidade de distrair a cabeça ou de conhecer realmente quem aquela pessoa é. Então, isso é um exemplo que dá para identificar da tal da historinha. Só que essa historinha e muitas coisas, e muitos fatos da nossa vida acontecem. E ela começa a te controlar. Te controla. Vou dar um exemplo também muito real na vida de muitas pessoas. É o seguinte, de repente uma pessoa teve os pais que abriram uma empresa e essa empresa não deu certo e durante muito tempo eles pegaram e falaram assim, não vai dar certo, abrir empresa não dá certo, isso é ruim. Então, o que acontece? Você, por cargas d'água, resolve abrir um negócio. E você abre um negócio e dá errado. O que acontece? Você vai voltar lá naquela experiência dos seus pais, isso caso você abriu a empresa, né? Porque você também pode até não ter aberto por conta da ideia dos pais. Mas você fica com aquela ideia, é o seguinte, não. Abrir negócio realmente é problemático, isso não dá certo, isso não é legal para nossa família, isso não é legal. O que acontece? Vem uma outra oportunidade para você abrir a empresa. Você não abre. Por quê? Porque você tem na sua cabeça que você não é capaz de abrir a sua empresa, porque deu errado para você, mas também deu errado para os seus pais, então você não pode abrir. Então você criou o quê? Um molde que você não é capaz de abrir a tal da empresa.
Então, o que acontece? Você criou essa historinha que você não é capaz, que dá errado, e o que acontece? Gerou o resultado negativo. Então você precisa mudar essa historinha, esse molde. Você precisa ter o quê? Um pensamento, não deu certo por causa disso, mas vai dar certo dessa vez. Por quê? Isso aí tá ligado, é essa emoção que gera ação. Se você mantiver uma emoção negativa, ruim, que o negócio vai dar errado, porque você não deu certo da outra vez, porque seus pais não deram certo, então você não vai dar certo? Não é assim. Então você tem que modificar sua ideia central, fazer com que ela mude, inserindo nesse caso esse exemplo, que você é capaz de mudar